não teriam nada a ver com esse absurdo. E aí, o que mais ainda? Sim, aí quando diz que Aya emudece, né? Emudece, aí é uma ironia aí para dizer que tal os direitos humanos lá, de defesa dos direitos humanos internacionais, né? Não estão fazendo nada. Vão fazer o quê? Se ela ficou cega, muda e surda, esses mesmos de Aya, né? Ficaram cegos, mudos e surdos quando Israel foi realmente atacado. E agora vai se manifestar por quê? Claro que vai se manifestar e já fez isso em algum momento, mas a extrema imprensa insulta que é para ter mais provocação ainda. Vamos mais ainda, pensa que a gente não acompanha tudo. Governo reverte bloqueio, libera 2,9 bilhões de reais para gastar e projeta déficit maior em 2024. São as promessas de Brasil, né? Do Brasil atual. Mas diz que o amor voltou para isso, né? Para arrombar os cofres e os brasileiros que trabalham, os pagadores de impostos, ter que trabalhar mais ainda, né? Pagarem essas contas dos rombos do governo do amor que voltou. Parece que foi para isso mesmo, né? Até agora, pois é. Ainda Brexit, né, fracassa e conservadores devem perder no Reino Unido após 14 anos. Essa história do Brexit, né, é aquela história lá, né, de que os ingleses, né, saíram do grupo do grupos dos europeus, né, que se uniram, né, o grupo europeu, vários países, né, e aí, né, só para relembrar aqui, que eu, claro, para os ouvintes, quem, né, não está entendendo esse direito, tinha-se uma das cláusulas, enfim, dos acordos que fizeram da Inglaterra entrar, né? Logo que fizeram aquele auê todo, que todos tinham que estar no mesmo grupo lá na Europa, né? Do grupo europeu, e aí, dos países da Europa. Mas os ingleses exigiram que, já que teve aquela pressa toda de formar o grupo, mas com um tempo, não era, e parece que não era muito tempo, né? Os ingleses teriam direito, né? A população lá da Inglaterra teria direito de decidir se a Inglaterra continuaria ou não no tal bloco, no bloco da União Europeia, assim. E aí, quando chegou a vez dos ingleses decidirem, sim, deixa eu lembrar, os ingleses decidirem. De por quê? Porque diferente dessa bandalheira que acontece aqui em Brasil, desses jeitinhos que acontece aqui em Brasil, a população ainda lá, né, a população é quem decide, né? A população tem de ser consultada e, no final, é ela que acaba decidindo, tendo de ter sua participação na conversinha bonita de democracia. Diferente dessa bandalheira que acontece aqui em Brasil, que a população, que os brasileiros só têm direito de votar e acabou a conversa, nunca mais eles têm direito a nada no resto dos mandatos de tais, né, governantes, simplesmente as excelências do alto escalão, tipo TRE, TSE, STF, e os figurões do alto escalão, ministros, e também os tais donos por exemplo, de Câmara e Senado, né? Parece os donos disso tudo, a população não tem mais o que se meter em nada. É só votar naquele único dia da eleição e acabou a conversa. Pode espernear, se danarem de raiva, de querer, de achar tudo, de estar vendo que está tudo contrário do que diz um Estado, numa democracia, mas não importa.
Não importa. Quem decide é um ministro de STF, por exemplo, ou de TSE, com sua canetadinha tirânica, dá essa canetadinha à população inteira, 200 e tantos milhões tem que aguentar e pronto. Na Inglaterra, não. Foi decidido que lá eles têm que obedecer, né, de alguma forma, respeitam o que diz a conversinha bonita da Constituição, lá também, e aí a população, quando chegou a vez de decidir, não estava gostando nada do período em que a Inglaterra estava fazendo parte do tal bloco europeu, e aí, quando percebendo a população que, na verdade, os ingleses estavam pagando bastante para países irresponsáveis, corruptos e irresponsáveis com a questão fiscal em cada país, e aí como o bloco todo tinha que socorrer os irresponsáveis que não cumpriam com seus deveres. E aí, quando chegou a vez da população decidir se Inglaterra continuava ou não no tal bloco, a população disse que não. Né? Não, que não ia, os pagadores de impostos da Inglaterra não iriam pagar, né? Não iriam pagar as contas dos irresponsáveis gastadores irresponsáveis de outros países. Foi assim que eu entendi que a coisa funcionou, que eu entendi nessas explicações de alguns especialistas que não fazem parte da patota do quanto pior, melhor. E aí, quando, né, foi feito decidir isso aí. E ainda hoje tem essa lenga-lenga dos tais especialistas de Araques, né, do mundo todo, aqui em Brasil então é só o que tem, com conversinha de que os ingleses não era para ter decidido isso, mas eles decidiram porque a conversa de democracia lá parece ainda realmente funcionar alguma coisa. Os daqui não, mandam calar a boca, senão vão presos e acabou a conversa. Decide a patotinha de meia dúzia, e muitas vezes não passa disso mesmo, literalmente, de meia dúzia, que decide pelos 200 e tantos milhões de brasileiros. É assim que as coisas funcionam neste país, e que muita gente ignora, não querer, nem sabe, nem quer saber. Ainda fica querendo me dar conversinha, piadinha, historinha, moral, conversinha de moral, como se eu não estivesse entendendo as coisas, dizendo aqui o que eu sei, o que eu entendo. Ora essa. Então tá aí. Aí o que acontece? Eu sei de tudo isso, por isso que eu digo aqui como é que as coisas funcionam. E por isso que eu faço a minha crítica aqui dessa mentira de democracia em Brasil, né, e em comparação com o que acontece em outros países aí do mundo afora, né, na Inglaterra, por exemplo, né? Por isso que eles tiveram de sair e não aceitassem não, né? E não aceitasse a decisão da população que no plebiscito decidiu que não mais queriam fazer parte de tal bloco, né? E aí quando não aceitasse não, para ver se sobrava pedra sobre pedra. Aqui não, se manifestar vai preso. Vai pro balaio né, do inquérito do fim do mundo. Né? De todo mundo sendo antidemocrático. De todo mundo ser enquadrado como né, terrorista ou diabo, se achar ruim. Então tá aí. Estou só explicando aqui a diferença de quando a coisa é levada a sério na conversinha de democracia e dessa bandalheira que se tornou aqui em Brasil. Que mais ainda? Preso após 62 reconhecimentos por foto, né? Pede indulto a Lula. Ministros apoiam. Olha só. Coisas da Justiça Brasil, né? Cada um é de indignar, né? É da gente ficar, como é que eu posso ler só isso, essas manchetes, né? Numa tranquilidade, simplesmente, como olha o que foi que aconteceu, né? E não ficar indignado com uma coisa dessa. O preso já tinha foi preso porque 62 pessoas reconheceram como a criatura realmente era o autor dos crimes, e não era só um, foram 59 roubos, né? E os outros 3 foram por um homicídio, um latrocínio e receptação. Latrocínio, que eu saiba, é roubo seguido de morte. E mais um homicídio, 2 mortes então aí, né? E receptação é a história enfim, de coisas
ilegais, né, que ele possuía, que ele tinha, que ele, enfim, que ele guardava, sei lá, enfim, estavam com ele. Ora, ora. Então tá aí. 59 roubos, mais 2 homicídios, né? Quer dizer, e mais receptação, mais outro crime. Mesmo assim, né? Mesmo assim, né? O preso, né, está pedindo indulto a Lula, sim, que o libere, que o solte, que tenha compaixão dele. E os ministros, que eu entendi aqui, que são do STF, apoiam. Pois é. Agora, toda a turminha da esquerda, seu Lula e os ministros do STF, são contra, né? São contra qualquer menção de indulto àqueles infelizes do 8 de janeiro, sem ter uma prova concreta, né, assim, de individualização do crime, né, assim, de forma individual. Enquadraram todos num balaio, né, né, no chamado os blocos. Assim falaram, né, e assim fizeram, estão fazendo, condenando os infelizes por blocos, né? Pois é, e aí nada quando se fala toda a turminha da esquerda, né, quando se fala em anistiar, né, esses infelizes que foram enquadrados, jogados no balaio das condenações aí do ministro do STF, do Alexandre e companhia, e aí quando, né, se fala isso aí, não, a turminha toda da esquerda berra, grita que não é para ter anistia, justamente os que foram anistiados e por isso voltaram à política neste país e estão no comando de volta deste país para essa desgraceira toda que aí está. Mas aí os que estão realmente contra se anistiar os acusados do 8 de janeiro. Né? Que para mim os que fizeram baderna sim teriam que ser identificados e punidos sim, mas como baderneiros, como o crime que está previsto que eles seriam, né, punidos. Não com essa tirania toda, com esses anos todos que eles estão pegando, de 14, 17 anos de prisão. Né? Pois é, e agora esse sim, esse criminoso com 59 roubos, mais 2 homicídios e ainda outro crime aí de receptação, esse sim vai, duvide se não vai ter o indulto de seu Lula com apoio dos ministros do STF. É o que diz aqui a matéria, que tudo indica, talvez até já tenha acontecido, eu que não esteja sabendo, pelo menos não consegui, né, ver sobre isso. Quem sabe eu acompanho aí, eu traga no outro dia, no próximo domingo, né? Pois é. Aí então, vamos vendo como é que está a coerência da Justiça Brasil, né? Nesse atual estado de coisas em que nos encontramos, né? Pois é, em que se encontra este país. Ainda, né? Deixa eu ver o que mais ainda. Senadores têm de 17 a 83 assessores em gabinetes e escritórios. Pois é, torrar o dinheiro dos pagadores de impostos não é problema em Brasil. As excelências, né, depois que ganham, então tem todas essas regalias, toda essa mordomia, todo esse aparato, todo esse poder que não acaba nunca mais. Toda uma proteção com tal foro privilegiado, então, aí pronto, eles fazem essa farra e fica por isso mesmo, né? E quem achar ruim, que calhe a boca, né? Eles continuam aí a farra, né? Os absurdos aí, e fica por isso mesmo, né? A não ser que desagrade uma outra excelência aí do alto escalão, tipo um ministro do STF, aí ele será chamado aí às rédeas, né? Para não implicar mais com tais ministros, mas com a população que se dane. Ainda a Polícia Federal pagou R$ 9.500 à segurança para diretor-geral em viagem a Londres. O diretor, né, Andrei Rodrigues, né?
ele, Polícia Federal pagou R$ 9.500, né, por segurança, né, para o diretor-geral, né, da Polícia Federal. Que bonitinho, eu não estou dizendo, é sempre assim. Os pagadores de impostos só, né, tem mais é que bancarem aí né? Temos mais é que bancar essas excrescências, né? E ficar calados. Já já colocam um sigilo nisso aí, né? Aliás, é cheio de sigilo. De vez em quando, toda vez que se descobre, para não se tocar mais no assunto, coloca o sigilo, cala a boca da extrema imprensa, né? Que gostava, teve toda a liberdade do mundo no governo anterior, mas nesse ela está pagando aí aos pouquinhos todo o estardalhaço que fez contra o anterior. Nesse ela está ficando de biquinho calado, e quando se atreve a dizer alguma coisa aí, a mostrar dos escândalos, né, deste atual, é obrigado a ficar caladinho e não tocar mais no assunto, ou então já sabe para qual inquérito vai, né? Ainda, liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, diz André Ramos, ministro do TSE. É assim, na democracia Brasil, é esse tipo de coisa, né? É esse tipo de coisa, né? Quando se diz, né, na tal lei maior, né, de que é garantida aí essa liberdade de expressão para fazer jus à conversinha bonita de democracia, vem a tal excelência do alto escalão do TSE, um dos ministros do TSE, e sai com essa, né, que não pode ser invocada a todo momento. Ou seja, quando é para criticá-los, por exemplo, para dizer alguma coisa, chamar a atenção das excrescências que têm acontecido na Justiça Brasil, né, seu ministro? Pois é, da sua pasta, então, da sua competência, quando se é criticado, então, é, né, sugerido que se cale a boca, porque aí já não se conta mais com liberdade, né? Já não faz mais parte da democracia Brasil, né? Uhum. Ainda, agora do dia 28, Israel votará lei para considerar a agência da ONU organização terrorista. Sim, porque perceberam que vários, né, agem lá dentro de tal ONG em defesa de terroristas. Então, terroristas são. Segundo aqui, Israel, né, está denunciando, né? E como tem denúncia, mas a extrema imprensa não faz muito estardalhaço, porque para todo efeito ela está do lado da coisa errada, do lado errado da história. Ou não? Quando vai se mudar? Não sei. Ainda do dia 28, só 19% se formam na idade certa e com aprendizagem suficiente. É o fracasso da educação no Brasil, essa tristeza, né? Essa coisa vexaminosa, né? Essa coisa de novo triste, repito, né? Que a gente fica sabendo que acontece neste país, que atraso, que fracasso. Apenas 19, somente, né, só 19% se formam na idade certa e com aprendizagem suficiente. Claro, com toda a defesa dessa traçalheira, dessa bandalheira, desse besterol, né, de educação, né, de que pode tudo e tem apoio para tudo quanto é desinteresse de estudar. Não se pode ter mais moral, chamar atenção, reclamar, cobrar, exigir, né, que estudante seja estudante e não apenas aluno que vai para a escola com promessinhas de que se não for vai ser cortado isso, vai ser cortado aquilo, que não sei o quê. Então as criaturas não vão, grande parte infelizmente, não vão por... Ou grande parte não vai, né? Ficar até a correção assim, enfim,
com a responsabilidade, com o interesse de estudar, de aprender, é de faz de conta, é para enrolar, é para garantir não sei para quem aí um bolsa essa, bolsa aquela, ou então agora um pé de meia, não é seu Camilo Santana e companhia. Enfim, ainda, né? Papa diz que seminários. Eita, pense numa polêmica esta semana. Papa diz que seminários está cheio de viadagem. Eita, que polêmica do tamanho do mundo. Já teve um monte de declarações de conversa, ele querendo fazer, né, dar uma consertada nessa história toda, mas diz que na tradução, parece que em italiano que ele falou isso, diz que é esse termo brasileiro que a gente conhece, viadagem, que coisa. Então, segundo o Papa, a viadagem rola solta. O próprio Papa, uma hora apoia, sei lá, de alguma forma, a história dos movimentos, esse movimento aqui, não sei o quê, ou a turminha interessada em apoio a ele, fica dizendo que para tudo. Enfim, ele sai com cada uma. É o tipo que tem suas contradições de vez em quando. De qualquer maneira, numa conversa que teve sobre isso aí, né, tocaram no assunto e disse: não, já tem viadagem demais nos seminários da igreja. Pois é, ele, o papo que disse. Imagina quem sou eu para dizer mais alguma coisa. Já estou calado. Ainda do dia 28, Lula recebe irmãos Batista, né? Agora você, pois é. Irmão, sim, eu vou explicar. Lula recebe irmãos Batista no Planalto pela primeira vez depois da Lava Jato. Os irmãos Batista, sim, são aqueles lá, né, da JF, aquela coisa toda, o Wesley e Joesley Batista, né? Pois é, aquele do escândalo da corrupção que envolveu, falou-se até em nome de seu Michel, eles tentaram, né, envolver o Michel também, quando eles tiveram de declarar, falar alguma coisa, algum áudio, alguma coisa que, 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 que rolou, né? E aí, né? E foram presos, sim, por tanta esculhambação, né? De roubalheira, aqueles envolvidos até a medula, mas o governo do amor, o governo né, né, como é que se diz? O governo da harmonia, né, dos poderes. Os poderes incluem isso também, esses poderosos do né, da economia, dos poderosos empresários, né, ficaram tão em destaques num certo governo aí que está de volta, né? E aí, é claro que quando ele voltasse era com todo amor, né, com toda a união que eles sempre reclamaram que o outro tinha dificuldade. Pois é, então agora está tudo de volta, né? Está tudo de volta, o amor voltou com tudo. Seu Dias Toffoli, né, aí com suas canetadas anulando tudo quanto né? E agora pronto, eles podem voltar e tripudiar aí na cara dos brasileiros aí, fazer pouco caso, né? Porque o amor está de volta. E aí não tem justiça, não tem ministros do STF que peça, né? Tantos dias, tantas horas, que se explique essa excrescência. Na verdade, são os próprios do STF que estão liberando toda essa bandalheira para voltar com todo o amor, com o tipo de governo que aí está de volta. Ou ninguém está vendo isso, percebendo isso? Ah, como são inocentes, ingênuos, imagine. Ainda, pois está aí, Wesley Batista, né? Os envolvidos até a medula na corrupção da Lava Jato, presos, estão de volta aí com todo amor e tudo, né? Desse tipo que aí está
de volta. A harmonia está de volta nesse sentido também. Ainda, sob Lula, Cerrado, que é o bioma, né? Cerrado passa a Amazônia e vira o bioma mais desmatado, diz estudo. Não é possível, né? Mesmo com aquele estardalhaço todo, como quem ouviu durante todo o governo anterior, chamado de Bozo, né? Quem não lembra? E aí, em toda a campanha contra o infeliz, mas em defesa da volta do amor, em defesa da volta do que ia cuidar da natureza, do que ia cuidar, né, do meio ambiente, do que ia cuidar dos biomas, com todo o cuidado do mundo, com toda a atenção, com toda a repreensão a quem tivesse desrespeitando as regras, né, enfim, de tais leis do meio ambiente, e que ia cuidar com todo carinho, com toda atenção, e que ia acabar, né, com isso tudo, que ia punir os responsáveis, que não ia deixar que nem o governo anterior. Era essa conversinha, né, todinha principalmente na campanha, mas foram os 4 anos do governo anterior, ficaram com essa picuinha o tempo todo, né? Com essa mentira, com essa lorota de que ia ser diferente. E aí, quando agora, né, a própria extrema imprensa que apoiava toda a lorota, né, de quem queria voltar ao poder, e a extrema imprensa estava com todo o interesse nisso, claro, agora está divulgando que ainda assim continua piorando tudo no meio ambiente, porque o governo do amor, o governo da tolerância, o governo da empatia, da compaixão, o governo que ia mudar tudo para melhor, continua patinando, continua nessa situação de vexame, né? Piorando tudo, e a extrema imprensa, de vez em quando, vai já ser proibido dela falar mais nesse assunto. Vamos já colocar em sigilo os, né? Como é que diz? Esses dados que estão escancarando, né? Estão escancarando aí a real sobre o desgoverno que aí está. Vão já ser colocados em sigilo para a extrema imprensa não divulgar mais nada sobre isso. E engolindo a pouca vergonha que elas apoiaram de volta. Bem feito, para todo efeito. Ainda digo isso. Ainda, né? Ainda, Congresso derruba veto de Lula e acaba com saidinhas de presos para visita a familiares. Ora, visitas, se fosse só a visita a familiares, era o de menos, né? O pior é que grande parte dessas criaturas, quando são, né, quando saem com essas famigeradas saidinhas, né, assalta a população, mata policial, faz o diabo, ou seja, continua praticando os crimes, e essa excrescência sendo defendida por grande parte dessas autoridades e da extrema imprensa também. E ainda, né, já sei mais um pouco sobre isso, e sobre essa história dessa saída, diz que até já estão cuidando de, apesar, né, do Congresso ter aprovado a história da saidinha, do governo de apoio à bandidolatria ter vetado, e ainda se o Congresso ter derrubado o veto, agora diz que recorre. Como a democracia é fajuta, é de faz de conta neste país, agora um ministro do STF pode dar uma canetada, ele que não teve nenhum voto de nenhum brasileiro lhe apoiando como na sua função, ele agora, sozinho nessa mentira de democracia de Brasil, ele pode derrubar, né, o que o Congresso derrubou, né? Quer dizer, o veto que o Congresso, né, no primeiro momento tinha aprovado. O Lula derruba né,
derruba o que o Congresso tinha aprovado, né, vetou, né, chama-se assim, veta, e aí o Congresso age novamente e derruba o veto para dizer que prevalece o que a maioria, os tais representantes do povo quer, né, que é deixar quem praticou crime recluso, né, quer dizer, preso realmente, e não com história de saidinhas, e aí quando agora recorrem à turminha em defesa da bandidolatria neste país, recorre ao ministro do STF, que está pouco se lixando para a população, e aí pode derrubar ainda o que fez o Congresso e fazer valer a liberdade, a bandidolatria, ficar à vontade aí, a bandidagem, melhor dizendo, né, em defesa da bandidolatria. Pois é, né, com o direito de ficar com suas saidinhas essas que nunca atingem, né, nunca atingem os tais ministros do STF, por exemplo, com suas seguranças bastante reforçadas, né, as seguranças são vários, com carros blindados, né, enfim, todo um aparato para isso. Por isso que eles decidem isso, porque não sabem o que realmente a população passa nas unhas, digamos assim, né, desses tais liberados nas famigeradas saidinhas de presos neste país. É assim que as coisas estão funcionando neste país, e só idiotas